Uma salva de palmas para a decisão tomada um mês e meio depois. Que maravilha! Até as decisões importantes são tomadas com atraso. Parabéns! Jogaram a pré-temporada inteira no lixo. Daqui a uma semana tem jogo na Argentina contra o Racing. Pelo menos não teremos que olhar para o Carlos Leiria. E os jogadores também não vão ter que olhar mais à beira do campo para o nosso carequinha, que não foi demitido, né? Voltou para a base. Meu Deus do céu, não deu uma semana para ser desligado. Enfim, falei isso ontem na live, que não dava mais, a conta tinha esgotado, né? E não por causa do jogo de ontem, é pela proximidade do jogo com o Racing. E aí o Botafogo toma uma decisão que não vai resolver o problema, tá? Mas um mês e meio depois, porque não trouxe o caçapa em janeiro? Meu Deus do céu, que atraso, hein? Que atraso de vida. Bom, realmente, eu tô acreditando, agora eu entendi, John Textor. Você realmente não está ligando, você acha que a temporada começa mesmo em março, em abril. Agora eu tô achando que era brincadeira sua. Realmente só começa em março e abril. E a gente tem que se acostumar com isso, a grande verdade é essa, né? Não é gostar, é entender que vai ser assim 26, 27, 28, 29... E é isso. Eu vou explicar para vocês uma coisa para deixar muito claro aqui. Insatisfação de torcedor, insatisfação nossa, não significa não entender o processo. E eu vou com muita calma e tentar o máximo de paciência possível explicar o que está acontecendo no Botafogo, tá? Tudo que está acontecendo no Botafogo desde que o Botafogo virou SAF. Porque a gente precisa entender. Gostar ninguém vai gostar, tá? Mas a gente precisa entender. E, é claro, vou falar aqui de como o Cláudio Caçapa pode tentar minimizar toda a M que o Carlos Leiria fez. Mas isso depois da vinheta. Somos mais de 125 mil inscritos aqui no GG. Finalmente, estamos nos aproximando dessa marca de 130 mil graças a vocês, O canal Gigante Glorioso é um canal da torcida do Botafogo. E eu espero que grande parte de vocês se sinta representado pelos conteúdos aqui do GG. Hoje é conteúdo para fazer cobrança e não tem jeito, para criticar a postura da diretoria do Botafogo, que demorou mais de um mês, praticamente um mês e meio, para tomar uma decisão que era muito óbvia. Uma decisão que, se você acompanha o nosso canal aqui, que a gente está cobrando há muito tempo. Uma comissão permanente de qualidade. A gente fala do Fábio Matias o tempo inteiro aqui, mas não é para trazer o Fábio Matias de volta, porque o Fábio Matias agora é treinador, né? Mas é para você pensar exatamente igual pensou no ano passado. Vamos pegar um cara bom para a comissão permanente? Vamos pegar um cara bom? Vamos. Vamos pegar um cara vencedor? Vamos. Vamos pegar um cara já cascudo, inteligente, para fazer essa integração com a base? Vamos. E pegaram o Fábio Matias, um cara muito vencedor na base, né? Para a comissão permanente. Beleza, por que não fizeram o mesmo raciocínio depois que o Fábio Matias foi embora? A gente, é claro, não pensa nisso porque depois que o Arthur Jorge chegou, ninguém fica imaginando, vai sair daqui a 1, 2, 3 meses, 4 meses e tal. Mas assim que veio o assédio, você tem que começar a pensar nessas coisas. O certo era pensar logo depois que o Fábio Matias foi embora, né? O certo é isso. Você ter tomado essa decisão logo. Aí agora, um mês e meio depois de perder o Arthur Jorge, anuncia o Cláudio Caçapa. Pô, precisou perder de novo pro Flamengo para anunciar o Cláudio Caçapa, faltando uma semana para a Recopa. Pô, assim, antes tarde do que nunca, né? Porque eu acho que se o Carlos Leiria estivesse à beira do campo no jogo contra o Racing, ia ser WO, porque eu acho que nenhum jogador ia jogar não, cara. Ah, não, pelo amor de Deus, de novo não esse cara. Aí já não aguento mais, chega pra mim, tô indo embora e tal. O clima tava insustentável, tá? Ah, o Botafogo jogou até melhor do que... Ok, mas perdeu e não dá. Pode jogar até melhor, poderia até ter vencido. Não daria pra você manter o Carlos Leiria à beira do campo num jogo que vale. Jogo de Carioca não vale nada. Agora, a Recopa é um torneio importante, pô. A Recopa é um torneio importante. Não dá pra ficar achando que tá em pré-temporada toda hora. E, aliás, a pré-temporada é importante. Vale dizer.
Pré-temporada é algo muito importante. O Botafogo não levou a sério a sua pré-temporada. Porque o Campeonato Carioca já é pré-temporada para o Botafogo desde que o Botafogo virou SAF. Desde que o Botafogo virou SAF. Eu vou falar sobre isso. Mas antes, eu quero falar dos impactos da chegada do Cláudio Caçapa. Bom, vamos lá. Muita gente falando, Cláudio Caçapa não vai resolver, porque isso e aquilo e tal. O que aconteceu no ano retrasado? O Cláudio Caçapa chegou imediatamente após a saída do Luiz Castro. Imediatamente. Então o Botafogo não permitiu que não houvesse alguém no comando. E o Cláudio Caçapa é um treinador com licença europeia, é um cara que estudou, que passou muito tempo lá como auxiliar no Lyon, é um cara com muito mais aprendizado do que o nosso nobilíssimo Carlos Leiria. Isso aí tô sendo aqui bem bacana com Leiria. Beleza. E aí o que ele fez? O time estava fresquinho, com as memórias de Luiz Castro. Luiz Castro tinha treinado o Botafogo na quarta-feira. E aí chegou o jogo no domingo. O Cláudio Caçapa, com inteligência, obviamente, fez o quê? Eu vou manter aquilo que está dando certo e vou animar esses caras. Eu vou trabalhar, animar, né? Animicamente. Eu vou trabalhar na alma desses caras, no ânimo desses caras, no emocional desses caras. Pronto. O Botafogo venceu o Vasco, o Botafogo venceu o Grêmio, o Botafogo venceu o Bragantino, né? O Botafogo também venceu o Patronato. Bragantino ou Fortaleza, não me lembro agora, tá? Mas foi com o Caçapa. Foram 4 jogos, 4 vitórias, né? Acho que a despedida dele foi contra o Bragantino mesmo, né? Enfim, 4 jogos, 4 vitórias, por quê? Porque o Caçapa foi inteligente para aproveitar tudo aquilo que o Luiz Castro tinha deixado de legado. Se você traz o Cláudio Caçapa em janeiro, ou no início de fevereiro, vamos lá, no início de fevereiro, a gente aproveitaria tudo aquilo de bom que o Arthur Jorge deixou. Você ainda estaria lá no hype, né, com as memórias de AJ, você ainda estaria com o ânimo, a flor da pele ali dos campeões da América, Campeonato Brasileiro e tal, e o Cláudio Caçapa ia fazer a mesma coisa que ele fez quando entrou no lugar do Luiz Castro ali para assumir interinamente, né, para fazer a transição. Agora o Caçapa vai ter 2 trabalhos. Desfazer as besteiras que o Leiria fez. Não vou dizer que... Estou falando de jogadores experientes aqui no elenco do Botafogo, né? Não estou falando de meninos assustados. Estou falando de jogadores experientes. Né? Todo mundo sabe o que significa perder para o Madureira em Campeonato Carioca, perder para o Flamengo em Campeonato Carioca. Todo mundo sabe. Ele sabe o que isso significa. Pouco mais do que nada, em termos para temporada. Né? Mas, animicamente, eu acho que atrapalha. Agora, com a chegada do Cláudio Caçapa, que não é o ideal, tá? Não tô batendo palminha aqui para a diretoria, tá errado, tá atrasado, tá ruim, tá? O planejamento. Agora, antes tarde do que nunca, você tirar o camarada da beira do campo. Agora o Botafogo vai ter treinamentos. É o ideal? Não. Mas vai ter treinamento. Tá? Isso porque a época que o Cláudio Caçapa assumiu, a gente ainda podia estar ali à beira do CT, né, do campo de treinamento, analisando e tal. Agora a gente não pode mais. O Botafogo proíbe os jornalistas, né, de estar ali acompanhando uma pequena parte do treinamento. A gente via que tinha ali uma lógica, né, o Cláudio Caçapa com a equipe permanente conseguia desenhar alguma coisa. Então assim, a esperança é que esse Botafogo, que jogou bem no segundo tempo ontem, né, o primeiro tempo acho que foi assim, vamos sobreviver, né? Vamos sobreviver aqui entre a gente, já que não tem tática, não tem treino, não tem nada. Vamos lá, Danilo na zaga, mais experiente e tal. E o Botafogo sobreviveu. O Flamengo atacou uma vez só, depois ficou um chuveirinho, aquela coisa toda, meio Tite, né? E o Botafogo sobreviveu. No segundo tempo que o Botafogo estava melhor, o Botafogo acabou tomando o gol, né? Exatamente por não ter treinador. Não soube atacar, combater, na verdade, a jogada ensaiada deles, né? E perdeu muito gol, né? O Igor Jesus, pô, uma infelicidade danada, o Varela tirou em cima da linha e tal. Então, assim, para um time sem treinador, sem banco de reservas, sem elenco, sem treinamento, eu achei que o Botafogo evoluiu, né? Por incrível que pareça, mas não por mérito do Leiria, por mérito dos próprios jogadores, né? Que levaram a partida um pouquinho mais a sério, né? Apesar de o John Textor falar que não vale nada, que ele não tá nem aí, que só volta em março, só volta em abril e que a temporada só começa em final de março e início de abril, né?
Mesmo assim, os nossos jogadores representaram, jogaram com raça, jogaram com hombridade, com dignidade, né? O pessoal tava falando assim, vai ser goleada, tal, não sei o quê. Não, o Botafogo poderia, inclusive, ter empatado o jogo, se o Varela não salvasse ali em cima da linha. Então, assim, jogaram com hombridade. É o que a gente espera. Competiram. Tá? Agora, a gente quer um pouquinho mais do que competir. Eu não estou falando do terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Eu estou falando do campeão. Eu não estou falando de um time que foi eliminado nas quartas de final da Libertadores. Eu estou falando do campeão. Eu estou falando do Botafogo. Então, o Botafogo tem que fazer muito mais do que está fazendo, mesmo sendo pré-temporada. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então o Cláudio Caçapa não vai fazer milagre, tá, galera? Não vamos aqui demonizar o Cláudio Caçapa se o Botafogo perder pro Racing na quinta-feira que vem. Porque ele não vai fazer milagre. Agora, o Botafogo vai ter pelo menos mais jogadores à disposição. Vai ter o Juan Cruz, vai ter o Jair, né? O David Ricardo vai poder ser inscrito, tá? Mas acredito que o Jair seja titular, ou o próprio Danilo Barbosa, né? Bastos, não sei, o Botafogo não passa nenhum boletim médico, não passa nada, não atualiza nada, não sei se vai ter o Arthur, né? Ninguém atualiza nada, não sei, realmente parece que todo mundo está de férias ainda, né? Mas confio muito na comissão do Gustavo Dutra, doutor Gustavo Dutra, talvez o mais competente médico aí do futebol brasileiro. Confio muito no trabalho do Gustavo Dutra na recuperação dos nossos jogadores, né? Mas, enfim, o Cláudio Caçapa vai ter dois trabalhos. Trabalhar com as memórias táticas do treinador anterior e desfazer as M's que o interino que estava lá começou a fazer, né? Então são dois trabalhos. Isso poderia ter sido evitado. Isso poderia ter sido evitado. Carlos Leiria tinha que ter treinado o Botafogo até a rodada 4, 5, sei lá, foi contra time pequeno. Quando veio o jogo contra o Fluminense, o Cláudio Caçapa já poderia estar lá. Já deveria estar lá. O Botafogo já deveria entrar com um treinador diferente. O planejamento foi tão mal feito que o Carlos Leiria, logo na entrevista que ele deu, não sei se foi no primeiro ou no segundo jogo, né, ele não sabia se ia treinar o time titular. Vocês lembram disso? Depois vem falar em que o plano sempre foi... Então foi nada, mentira que não tinha plano, não tinha planejamento, estava tudo abandonado. Tá? Então ele falou assim, se pintar essa oportunidade, né, estou aqui. Ou seja, ele não sabia que treinaria o time do Botafogo. Ele não sabia. Tá? Então, mal feito, atrasado, e eu espero, de coração, que isso não prejudique o Botafogo no primeiro grande jogo da temporada, que é o jogo de quinta-feira contra o Racing na Argentina. Tá? Eu espero que a gente não chegue no Rio de Janeiro com o título resolvido, porque a perspectiva da torcida está cada vez menor com o planejamento horroroso que está sendo adotado nesse início de temporada, e o culpado não é o Carlos Leiria. O culpado é quem permite que o Carlos Leiria fique lá. O culpado é o John Textor. Ele é o cara do mérito da Libertadores e do Brasileiro. O mérito é dele. A culpa também é dele. Quando a coisa ruim acontece, a culpa também é dele. Quando o título vem, o mérito é dele. Temos que dar nomes aos bois, dar a César o que é de César. Então, a culpa é sua, John Textor, porque você abandonou o Botafogo e, pelo que eu entendi, isso vai ser uma prática. Quer ver? Vamos lá. E agora, deixa eu pegar duas coisas aqui, porque eu preciso explicar para o torcedor. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou conversar agora com o torcedor que consegue fazer essa conta. Porque não vou conversar com o torcedor que não consegue enxergar um palmo à sua frente. Agora é preciso um pouquinho mais de racionalidade, tá? Uma caneta, outra caneta. Quantas canetas eu tenho aqui? 2. Correto? 2. Então eu estou falando com você, que conseguiu ver que são 2 canetas, tá? Vamos lá. Você gostou do resultado de ontem? Fala pra mim. É legal perder? Campeonato Carioca não vale nada, é uma Fiat Uno. É legal perder? Não. Você também não gostou. Ok. Você gostou de tomar 4-2 do Vasco no ano passado? No jogo que antecedia a partida da Libertadores contra o Aurora? Você gostou de levar 4 do Vasco? Não. Valeu alguma coisa? Não, nada. Acho que nem o vascaíno lembra, né? Tomaram pancada o ano inteiro, ninguém vai lembrar. Mas ninguém gosta.
Ninguém gosta. Tá no nosso hino, galera. Não podes perder. Perder para ninguém. Tá no nosso hino. Então, ninguém gosta. Agora vamos raciocinar. Quando o John Textor chegou em 2022, quando ele montou o time faltando 15, 20 dias para estreia do Botafogo contra o Corinthians no Newton Santos. Lembram disso? Em que a gente tomou um vareio de 3-1. Lembram disso, né? A atmosfera estava maravilhosa, estava tudo fantástico. Quando a bola rolou, entendemos que não seria de uma hora para outra, né? Mas o time do Botafogo foi montado ali, 20 dias. Com a contratação do Patrick de Paula, do Vitor Sá, aí vieram mais alguns outros jogadores, né? O Cuesta, enfim. O Botafogo foi montando um time para jogar, misturando ali os jogadores que disputaram a Série B com as contratações. O Botafogo foi montando um time. Só faltando 20 dias para a estreia do Campeonato Brasileiro. Lembram disso, né? E o que aconteceu no Campeonato Carioca de 2022? Absolutamente nada. Não aconteceu nada. O Botafogo não teve nenhum reforço. Felipe Sampaio chegou nas semifinais. Beleza. Nenhum reforço. Tá? Veio da segunda divisão francesa, então não é reforço. Não é reforço. E o John Textor estava lá no Newton Santos, até num jogo que o Botafogo perdeu para o Flamengo, 3-1, né? Ele dando explicação para a torcida que estava aborrecida, né? O torcedor, e aí, cara? Comprou, cadê o dinheiro? E ele ficou fazendo gestos para a torcida assim, vai ter. Vocês lembram disso? E o Botafogo fez um campeonato carioca pífio, 2022, o dinheiro só foi jorrado após o campeonato carioca. 2023. Teve um 2022 em que a gente, o time tá bom, né? Caraca, quase pegamos a Libertadores, acho que agora vai. E não foi. 2023 o Botafogo perdeu pro Vasco, 2-0. Eu falo perder para Vasco porque é só para ter a noção assim, do tamanho da vergonha, né? Perdeu pro Vasco. O Botafogo perdeu para Vasco. O Botafogo perdeu, não me lembro agora, pro Flamengo, né? Perdeu pro Flamengo. Só ganhou do Fluminense, né? Porque acho que é meio praxe, né? Só ganhou do Fluminense. E não se classificou para a semifinal. Né? Perdeu para a Portuguesinha, aquelas coisas, né? Beleza. Chegou o Campeonato Brasileiro, John Textor trouxe alguns jogadores, mais alguns reforços, pagou o que estava atrasado, que tinha coisa atrasada, tal. Tudo depois do Carioca. Vem 2024. 2024, um 2023 traumático, um 2024 parecia pior ainda, né? A gente olhando o Campeonato Carioca de 2024, perdeu pro Flamengo de novo no Campeonato Carioca, perdeu para Vasco, tomou 4-2 no Newton Santos. E na Libertadores fez o que tinha que ser feito. Eliminou a Aurora, eliminou o Red Bull Bragantino. Mas no Campeonato Carioca, mesma coisa. Tropeçando em times pequenos e não conseguiu se classificar para as semifinais. 2025, mesmo roteiro. Mesmo roteiro. Perde para Flamengo, aí vai jogar com o Vasco. Pelo que eu tô vendo da agenda, não deve ir força máxima. Acho que o Cláudio Caçapa, a não ser que o Botafogo consiga um resultado de vitória contra o Racing na Argentina. Tá? Mas vai ter jogo contra o Boa Vista agora domingo. Não vai jogar o time titular. Né? Ninguém é maluco. O jogo em Saquarema deve ser aquele time lá, aqueles peladeiros que a gente se acostumou a ver sofrendo. Né? Vitinho Lopes, aquela turma do Vitinho Lopes, a turma do Leiria. Deve ser esse time aí. Deve ser esse time aí. A não ser que ele queira dar ritmo de jogo para alguns, né, que chegaram agora, David Ricardo, o Juan Cruz, não sei, vamos ver. Né? Mas o Botafogo tem grandes chances de não vencer o Boa Vista. Grandes chances. Né? Pelo menos eu vejo a partida assim. Né? Os titulares poupados, todos eles, sequer relacionados, talvez ali um banco, né? Mas eu nem relacionaria preparando para o jogo de quinta-feira. Se não ganhar do Boa Vista, já está eliminado. E aí o jogo contra o Vasco vai ser uma mera formalidade. E esse jogo contra o Vasco em São Januário, né, que é a última rodada, todos os jogos vão ser ali no mesmo horário e tal, esse jogo contra o Vasco, o Botafogo tá jogando a final da Recopa.
Quinta-feira é Racing, domingo esse jogo aí contra o Vasco e depois Newton Santos Racing, tá? Uma semana depois, 4 dias depois, Newton Santos, estádio Newton Santos, final contra o Racing. Vocês acham que o Botafogo vai arriscar botando titulares contra o Vasco, já eliminado da Taça Guanabara, sei lá, Campeonato Carioca, não sei o nome mais. O Botafogo venceu o Boa Vista com as reservas. Não vai arriscar. O Botafogo não vai arriscar. Vai perder pro Vasco de novo? Se tiver que perder pro Vasco de novo, vai. Vai perder para ser campeão da Recopa, ou pelo menos para buscar o título da Recopa. Tá? Eu entendi claramente que o Botafogo não bota no seu planejamento classificação para a semifinal de Campeonato Carioca. Todos os times fazem um planejamento para Campeonato Carioca. E por que o Botafogo não faz? Porque o John Textor, infelizmente pra gente, que é torcedor, ele não trabalha com a emoção. Ele não trabalha com o que o torcedor acha importante. Ele trabalha com lucro. E o Campeonato Carioca dá o quê? Prejuízo. Então, gente, eu estou mostrando para vocês que 2026 vai ser a mesma coisa. O Botafogo não vai jogar o Campeonato Carioca da maneira que joga o Campeonato Brasileiro. 2027, a mesma coisa. A não ser... E aí vem o grande, né? O grande X da questão. Que o Botafogo tenha sempre uma comissão permanente competente e que o Botafogo tenha um centro de treinamento. Isso aí vai demorar, galera. Isso aí é de 2, 3 anos para você atrair grandes jogadores para o sub-12, sub-13, sub-15. Então você precisa ter um centro de treinamento. Ninguém vai sair da base do Vasco para a base do Botafogo. Vai treinar onde? Não tem CT. Com a construção do CT, que eu espero que seja daqui a 2 anos a gente tenha o centro de treinamento, muito mais moderno do que os rivais, né? Porque essa é a ideia. Aí sim, aí eu acho que o Botafogo vai ter condição de descansar os titulares, fazendo pré-temporada onde for, Estados Unidos, Arábia e tal, e jogar com um time que justifique as tradições do Botafogo. É a base, é o sub-20, é o sub-23, mas com qualidade. Sem fazer esses vexames que vem fazendo no Campeonato Carioca seguidas vezes. Agora, galera, não adianta a gente ficar dando murro aqui em ponta de faca, que não vai ser por causa desse vídeo que o John Textor vai... então agora a gente vai ganhar o Carioca. Agora vocês vão ver. Não vai, galera. Não vai. Eu gosto disso? Eu não gosto disso, porque eu não gosto de perder. O Barbosa não gosta de perder. O Alex Telles não gosta de perder. Jogador bom, jogador campeão, não gosta de perder. E, de certa forma, o Botafogo está expondo os campeões brasileiros e campeões da América a um ridículo com o Carlos Leiria. Dos males o menor, saiu, entrou outro interino. Agora, o ideal, né? O mundo ideal é um treinador oficial, galera. Tá demais, tá demais. Não tem como elogiar em nada o que está acontecendo no Botafogo. Pode apresentar o Santiago Rodrigues amanhã. Não tem como elogiar em nada esse início de ano do Botafogo. Uma pena. Porque conseguiram estragar a animação que a gente estava saindo de 2024 e entrando em 2025. Parece que a gente veio de um velório, né? Porque não dá para você exigir do torcedor ser racional o tempo inteiro, tá? Não dá para você exigir isso do torcedor, não. E tem que entender que no Brasil a temporada não começa em março, em abril, não, tá? A temporada começa quando tem jogo importante. Jogo importante é dia de levar a sério. Não tem essa, não, tá? Eu fico por aqui. Um abraço grande a todos vocês. Saudações alvinegras. Fui.